Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como ator, eu lembro que eu encontrei uma mulher na rua e ela me disse o seguinte: puxa vida, você é ator, né? Acho que ela tinha me visto em algum comercial de televisão. Eu disse: sim, eu sou. Ela falou: nossa, que bacana, mas você trabalha com o quê? Era isso que a gente ouvia. E muita gente deve ouvir isso até hoje, mas é compreensível, porque a gente sabe o quanto é difícil sobreviver trabalhando como ator, não só no Brasil, mas como fora dele. Tudo é uma questão de oportunidade, relacionamento, conhecimento, não é só performance, né? Como em qualquer outra profissão. Mas aquilo para mim foi um alerta, né? Porque na época eu trabalhava como ator e como ator a gente fazendo teatro era de quinta a domingo. E durante a semana, para poder pagar minhas contas, eu era representante comercial. Mas no fundo, meu sonho era simplesmente viver como artista. E eu tive uma oportunidade na época com uma diretora que ela me convidou para fazer locução para um comercial da Nestlé. A Vida com Todo Prazer, eu gravei no estúdio Nelson Aires e descobri que como locutor eu poderia ganhar muito mais dinheiro do que como ator de teatro e fui também ser locutor. Mas a publicidade tinha uma coisa muito legal na época que trabalhava como ator, que a publicidade pagava muito bem. A gente recebia na época $5.000 por filme. É claro que para você ganhar esses $5.000, você tinha que ser aprovado num teste de VT com mais outros 100 atores. Então você precisaria se destacar, você precisa ir bem no teste para ser aprovado na agência de publicidade para ser contratado. E dos filmes que mais pagavam bem eram os comerciais de banco, que você precisava transmitir confiança e credibilidade. E eu comecei a observar o gerente da minha conta, o jeito que ele conversava comigo. Ele conversava comigo como se eu fosse o melhor amigo dele, e ele me oferecia os produtos como se fosse um conselho para mim, para me ajudar. E não como alguns gerentes, né? Que eles têm metas a cumprir e eles são praticamente vendedores e querem te enfiar aquilo goela abaixo. Quando eu observei ele, eu falei, puxa vida, isso pode ser um caminho para mim, porque ele transmite verdade naquilo que ele está falando. E eu peguei o primeiro teste que eu fiz na sequência, se eu não me engano foi para o Itaú, FlexPrev Itaú, e eu levei esse tom. Eu conversei com a câmera, com a lente da câmera, como se ela fosse o meu melhor amigo. Bati um papo, descontraído, meio sorriso, e fui aprovado para fazer o filme. De lá para frente, eu posso te dizer que eu gravei para todos os bancos, os principais bancos do Brasil. Vencia-se o contrato de um banco, na sequência eu fazia teste para outro filme de banco, e era aprovado. Gravei para todos eles. Ao ponto da minha imagem chamar a atenção do Duda Mendonça, marqueteiro político, que me chamou para ancorar a minha primeira campanha política. Ele pegou a minha imagem com mais outros atores que eles estavam selecionando e fizeram um teste, uma quali que eles chamam, para descobrir qual ator transmitia mais credibilidade. E eu fui aprovado. Eu lembro que logo depois de assinar o contrato com ele, ele me disse o seguinte: você sabe que eu fiz uma pesquisa de credibilidade com a sua imagem, com o de outros atores, e você foi aprovado por unanimidade em todo o estado? Aí eu brinquei com ele, puxa vida, se eu soubesse disso, eu teria te pedido mais grana, né? Teria pedido um valor maior para essa campanha. E ele me respondeu, e eu teria pago. Depois dessa campanha, eu fiz campanhas também para governador, senador, presidência da República, sempre colocando a minha cara e minha imagem de credibilidade. Só que isso tudo eu desenvolvi através de uma técnica que eu criei, que eu batizei de VTC, Verdade Traz Credibilidade, e que eu apliquei não só na preparação de outros políticos. Eu preparei muita gente também, de prefeito à presidência da República, para poder falar para uma câmera de televisão, aprender a ler um teleprompter, para poder discursar melhor, de uma forma mais tranquila, menos política e mais natural. Essa era a minha técnica. Essa técnica eu não só apliquei na política, como também aplico até hoje com grandes gestores,
presidentes de grandes empresas, CEOs, cargos de alto escalão. Percebi que isso tem um valor e que eu posso colocar isso na prática, pretendo colocar isso usando esse canal daqui para frente. Não só dando dicas, como ensinando quem precisa, porque a gente sabe que hoje em dia aprender a falar em público e aprender a falar através de uma câmera, como eu estou fazendo aqui agora, é muito importante, porque a gente sabe que hoje em dia o vídeo é uma das principais ferramentas de comunicação, independente da profissão. Todo mundo tem que saber falar e usar essa ferramenta. Então, em breve, eu trago novidades para vocês. Meu nome é Vladimir Candini, sou ator, locutor, roteirista, diretor cinematográfico, apresentador, mestre de cerimônias, que inclusive o meu nome faz parte, está no MEC, como validador dessa profissão. Tá vendo? Barba Branca tem dessas coisas. A gente aprende muito com o tempo.